salva de palmas a todos os arquitetos que trabalham com o projeto de iluminação. Aê! Pois que trem difícil de deixar bonito, correto, com a iluminação certa, tudo bonitinho. Tem conta de lumen, quantidade de ponto, alimentação elétrica, quantidade de watts, acendimentos e todos os mínimos detalhes para deixar o projeto de frentão e tornar esse tipo de ideia aqui uma realidade. E se você tá no caminho para aprender essas coisas, bom, bora trocar a figurinha. E hoje eu começo compartilhando as minhas figurinhas com você, mostrando esse detalhezinho aqui que eu vi na última Casa Cor 2024 aqui em São Paulo, e que inclusive mais me chamou a atenção, que foram as telas tensionadas. Então sejam oficialmente bem-vindos ao canal. Meu nome é Bela e pra quem não me conhece, eu sou a professora responsável por te ajudar a entrar e navegar e aprender e a curtir toda a sua jornada dentro do universo BIM. Enquanto isso, apresentando a melhor ferramenta BIM que existe hoje para nós arquitetos, que é o ArchiCAD. E uma salva de palmas também pro ArchiCAD, né? Porque vai bater palma pra iluminação, então tem que bater palma pro ArchiCAD também. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que faz esse tipo de detalhe aqui com tela tensionada, que provavelmente eu chuto que vai ser uma das próximas grandes tendências aí dentro do mercado de arquitetura de interiores, tal como foi os pisos de porcelanato aí há uns anos atrás. Ou as sancas nas áreas de jantar, né? Essas coisas que realmente assim foi tendência durante muito tempo. Já vou começar falando que o que eu acho mais legal nesse tipo de solução de iluminação, né, mais difusa, mais artística, né, com um pouco de pegada bem melodramática, não sei se eu posso falar assim, mas bom, fica bonito pra caramba, é que ela é feita utilizando uma lona que tem uma alta reflexão à luz, maior do que o normal, que inclusive uma das marcas mais famosas desse tipo de lona é a Tensoflex. Por isso que muita gente nem chama de tela tensionada iluminada, e sim chama de Tensoflex. E com ela instalada e tensionada, eles iluminam por trás dessa tela com fita de LED ou com mangueira de luz ou qualquer tipo de iluminação ali que possa iluminar a lona e deixar essa iluminação espalhar pelo ambiente, como a luz do sol. Inclusive, esse cômodo aqui do Valdir Júnior também tem tela tensionada, ou seja, o negócio realmente tá pegando fogo e deixa um negócio bonito pra caramba, né? Ah, e antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo com detalhes e tudo mais, também falando sobre ArchiCAD, sobre BIM e sobre coisa de arquitetura no geral, para que a gente possa projetar melhor, mais rápido e melhor, já deixa seu like e se inscreve no canal. Só não esquece de ativar a notificação do sininho para que você possa ser notificado dos futuros vídeos que estão vindo por aí. Agora sim, bora arregaçar as mangas, bora pro ArchiCAD que eu quero te mostrar esse detalhe agora. Primeiro de tudo que eu já deixei aqui adiantado uma lajezinha basiquinha com piso, né, bonitinho. E também as minhas duas paredes que vão servir aí de base para que a gente possa instalar esse Tensoflex, tá? Tudo foi modelado com a ferramenta de parede, ferramenta de laje, configuração correta de material de construção, composição, superfície, todas as coisas boas que a gente sabe que a gente tem que configurar dentro de um bom projeto. E tá aqui. A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com uma sequência de paredes cortinas, que se você não conhece, é esse elementozinho aqui. Qual que é o bom desse elemento, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa dele? Ele é um elemento de repetição, né? Então aqui, ó, você pode ver que ele pega e se repete, vai ser repetido bonitinho. Ou seja, ele é um elemento que muitas vezes a gente usa pra ripado, a gente usa pra pergolado, a gente vai usar pro nosso muxarabi, né? Que tem um padrãozinho ali, né? Uma partezinha assim, ó, e várias repetições para todos quanto é lado. Só que uma coisa que muita gente esquece da parede cortina, que eu acho que é uma das características mais legais dela, é que a gente tem aí um elemento de contorno, que é a sua moldura, e os elementos que ficam entre as suas estruturas, que são aqui, ó, esses painéisinhos. Então vocês estão vendo aqui as estruturas verticais, vocês estão vendo as estruturas na horizontal. Pro ArchiCAD ele chama as estruturas verticais de montante, para horizontal de travessa e a moldura de borda. E por que ela é tão boa, Bela? Bom, porque se você tem uma parte que ela tem uma estrutura bonitinha assim de contorno, que é uma estrutura que você pode estar meio que instalada, sabe? Uma certa lona que tem que ficar tensionada durante todo ali aquela área. E a gente deixa essa estrutura com a parte, né, painel que fica entre essa estrutura como se fosse essa lona. Então, basicamente, a gente já tem pronto toda a estrutura necessária para ter essa tela tensionada bonitinha. E o ArchiCAD permite isso através do quê? Através da gente pegando essa parede cortina que seria para a repetição, né, que a gente no caso não vai utilizar, convertendo essa parede cortina aqui agora, não mais para parede cortina, mas sim um mobiliário, né? Porque a gente tem que colocar a classificação e o vegetal correto, pelo amor de Deus. E aqui dentro das configurações dela, ou no Ctrl T, né? Como a gente conhece por aqui no canal, a gente pode fazer com que, ao invés de a gente ter 1 zilhão de padrões, né? Esse desenho aqui que vai se repetir A de infinito para direita, A de infinito para cima, que é como a parede cortina funciona, a gente pode falar que ela só vai ter um módulo. Por quê? Porque esse um módulo
ele vai se repetir na coluna, aqui no número de divisões, uma vez. E ele vai se repetir aqui no tamanho da linha também, né? Na parte da linha, também uma vez. Tá vendo aqui? Uma e uma. E o que eu ganho com isso? Bom, você ganha aqui uma estrutura de borda, com um único painel. E que se a gente fizer bonitinho, a gente pode falar que esse painel aqui, né, que seria esse painel aqui distinto, que a gente tá vendo o nome, tá vendo que tá distinto, que quando eu seleciono tá nome distinto. Eu posso falar pra ele que ele vai ser um TensorFlex, né, colocar o material de construção correto dentro dele. E melhor do que isso, eu posso lá pra minha estrutura da borda, que é essa moldura que contorna toda essa parede cortina, e posso falar que ela vai ter o quê? Que ela vai ter um perfil diferenciado, diferente aqui. E esse perfil diferenciado, ele vai ser, por exemplo, um perfil de fixador do TensorFlex. Que se você reparar dentro dessa partezinha do vídeo de apresentação da marca TensorFlex, é mais ou menos esse perfil onde eles pegam e encaixam a borda do tecido nessa costura, nessa lona, para fazer com que realmente fique tensionado. A partir daí, a gente já consegue dar um okzinho aqui bonitinho dentro do nosso esquema e a gente vai ter essa estrutura aqui. Se a gente for em planta nela, vocês vão ver que ela tá levemente mal encaixada. E tá tudo bem, porque é relativamente normal de acontecer com parede cortina. A gente pode perceber que o centro desse perfil, né, que inclusive eu criei com o perfil complexo para trazer um pouco mais de detalhe, ele precisaria estar como? Ele precisaria estar aqui, ó, nessa parte central, tá vendo esse tequinho aqui? Ele precisaria estar levemente para a borda. Então, estando mais ou menos aqui com a ferramenta aí, a gente pode medir mais ou menos uns 2 centímetros pro lado. E aqui, né, alguns centímetros para baixo, vamos dizer desse jeito. O que a gente vai fazer? Voltamos no Ctrl T, acessamos essa estrutura e vamos corrigir aqui esse encaixe nessa parte. Então, deixando aqui esse encaixe dessa estrutura menor. Vamos ver se melhora? Ó aqui, olha que beleza. Não quero desse jeito, né? Não quero desse jeitinho assim, não. Eu quero que ele fique levemente encaixado. Tipo assim, meio centímetro. Um pouquinho mais. Não quero tão pequeno, não. Fazer 1 centímetro. 1 centímetro e meio. 1 centímetro e 75. Meu Deus do céu. Será que eu errei as medidas? 1 centímetro e 8. Aê, foi! E como a gente pode ver, né? Ele tá pro lado errado, porque minha parede está pra lá. Então eu preciso dar uma tecla P de pato para inverter o sentido. A gente também tem um pouco de detalhe, né, em relação à parede cortina, que aqui ela fica longe do seu eixo, porque aqui o eixo da parede cortina é visto a partir dessa linha azul até o centro do seu painel, por isso que a gente tem essa linhazinha aqui verde para simbolizar isso. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá no Ctrl T, vamos lá no sistema da parede cortina e vamos mudar aqui essa distância desse eixo, que é a linha azul, até o painel. Ao invés de colocar, por exemplo, 25, vamos colocar 1 centímetro. E pronto, tá vendo que aqui, do centro do painel até aqui, tem 1 centímetro. Ai, que belezinha. Fazendo isso, a gente já pode vir e instalar essa estrutura aqui, né? Colocar ela bonitinha pra onde ela tem que ir. Separar ela, porque a gente vai ter que ter um espaço ali pra ter a parte de iluminação. Eu vou considerar que vai ser uns 7 centímetros. Ai, Bela, da onde que você tá tirando esses 7 centímetros? Das vozes da minha cabeça. É isso. Se você tem uma medida mais correta, se você já fez esse detalhe, coloca nos comentários. É sério, eu realmente não sei. Então, se você sabe, bora compartilhar essa informação já, a zap. E aqui, pra gente deixar essa estrutura crescendo para dentro, tá vendo que ela tá crescendo meio que no meio. Ela tá, tipo assim, pegou o eixo assim, ó, e cresceu pra ambos os lados. A gente vai no Ctrl T dessa parede cortina de novo e a gente vai falar que é na colocação dos membros. A gente vai falar que a moldura vai ficar para dentro, ou seja, ela vai crescer tudo para dentro, nada para fora. Quando der ok, olha que bonitinho esse encaixe, olha como ela ficou maravilhosa, olha que chuchuzinha. E agora que a gente já tem essa tela tensionada aqui bonitinha, bem posicionada, o que a gente vai fazer? Eu vou utilizar o elemento meu de viga e também de pilar para fazer aí as nossas luminárias, quase como se fosse essa fita de LED ou essa mangueira iluminada que fica por trás desse TensorFlex. Vou então colocar a minha viga, por exemplo, na classificação de luminária, né, para ela ficar corretinha, no vegetal de iluminação, com a estrutura de TensorFlex, né, porque, não sei, material, pode ser material de vidro? Pode ser material de vidro, né, acho que faz mais sentido. Só que uma das coisas importantes é que eu preciso colocar pelo menos uma superfície para identificar, para ela ficar bonitinha, para ela realmente ficar aí me chamando a atenção ali do que tá acontecendo. Então aqui em planta, vou pegar e vou só passar bonitinha de uma parte para outra. Eu acho que o ideal seria modular ela bonitinha, né? Deixar certinho qual que seria a dimensão dessa fita, né? Porque é bom pro instalador. Na elevação, já vou ver ela bonitinha aqui.
E eu posso posicionar ela na altura que eu quero. Aqui no caso, eu vou posicionar mais ou menos a uns 5 centímetros do piso, sabe? Só pra dar aquele negócio. Porque eu vou ter uma estrutura meio que na frente, né? Por mais que o TensorFlex não apareça o que tá atrás, né? Porque ela é bem opaca. Aqui eu acho que é bom, pelo menos, tentar deixar ela levemente escondidinha. Vou colocar uma lá em cima, 2,90, né? Mais ou menos a uns 5 centímetros do topo. E também vou fazer a mesma coisa com o pilar. Então eu vou pegar um pilar, vou colocar na minha classificação de luminária, vou colocar no meu vegetal de iluminação, né? Pra já ficar corretinho na camada, pra qualquer projeto executivo, qualquer detalhamento que eu for fazer já ficar correto. Vou vir aqui na estrutura colocar uma circularzinha com material de vidro, com a altura dele já desvinculada, né? Porque eu não quero que ela fique da base até o topo, né? Presa. Se aumentar o pé direito, não quero que ele mexa de lugar. Vou colocar já a 5 centímetros de altura e também vou colocar aqui com 2,85 de altura total, né? Vou colocar uma seção dessa meia mangueira de LED igual que eu tinha colocado, que foi de 2 centímetros. Então aqui eu colocar 2 centímetros. O centro no centro, tá ótimo. E também aqui é bom, né, que a superfície dele esteja levemente marcando, sabe? Só pra gente ficar realmente chamando atenção. Porque na hora que eu for fazer qualquer outro detalhe, acho que é legal de ter, né? Bonitinho. Tá aqui esse perfis. Na elevação eu consigo ver. E se eu quiser, posso vir aqui na linha azul, vir na parte de ajustar e ajustar. E o que eu gosto de fazer, não sei se você reparou aqui, que esse encontrinho não fica dos melhores, né? Não fica tão bonitinho, até pra gente esquematizar aí pra algum detalhe. Então, eu acho legal, pessoalmente, pegar aqui, tanto nessa veia quanto nesse pilar, quando a gente tá vendo eles aqui, fazer um ajustezinho fino. Pode vir aqui na pontinha dele e rotacionar. Tá vendo aqui, ó, 135 graus. Mesma coisa pro pilar, posso pegar e rotacionar ele. Ah, tá rotacionando no eixo errado. É porque ele tá provavelmente aqui, ó, rodado, né? Então vamos rodar ele mais um pouquinho e vamos rotacionar aqui, ó. Ai, que bonitinho esse encontro. Ai, que coisa mais linda, né? Isso daqui fica maravilhoso na elevação. Depois é só aplicar uma boa sobreposição gráfica pra deixar aí, show de bola, isso daí marcando a elevação para um futuro detalhamento. Agora que já tem a parte mais importante, né, que vai dar toda a parte da iluminação, que na hora do corte vai ficar aquele detalhe bonitão. Agora sim, bora fazer o quê? A parte do nosso muxarabi. E aqui eu vou dividir essa parte dessa estrutura em duas. Por que, Bela? Por que você vai dividir em duas? Porque parede de cortina tem um negócio, se você sabe, você sabe, se você não sabe, não tem problema, porque assim, não vou te ensinar, mas eu vou comentar agora, né, sobre isso. Que quando a gente tem a estrutura de borda dela, ela meio que pode ocupar o mesmo espaço da parte interna, quase como se todas as estruturas que estão ao redor dessa parede de cortina meio que ficasse menor do que o do meio, então ele não fica bonitinho, né, separadinho do jeito que deveria ficar. Pois é. Então eu vou dividir essa estrutura de muxarabi meio que em duas estruturas. Uma para moldura só, onde eu vou deixar tudo ali dentro vazio, só com a moldura, e a parte de dentro, que tem aí uns truques a mais para que a gente possa construir ela da forma correta, fique com o espaçamento bonitinho e fique aí com um bom encontro entre as suas estruturas verticais e horizontais. E aqui para começar, vou fazer pela forma fácil, vou pegar aqui essa estrutura que já estava pronta, né, que a gente acabou de fazer, e vou só dar um copy-colle. Por quê? Porque assim, né? Por que não? E vou só inverter o lado dela, né? Pra minha estrutura de borda ficar para cá. Ah, mas eu agora... Eu sei, tá tudo certo, tudo bem. O que a gente vai fazer? Dentro do esquema, ao invés de a gente trabalhar com aqui um painel, eu vou simplesmente tirar, vou deixar um painel apagado para que ela realmente não fique com nada dentro dessa estrutura que vai me servir só de moldura. Na parte da estrutura eu já vou mudar essa estrutura de borda para um perfil que seja ou integrado ou pele de vidro. Esse daqui é normalmente que a gente usa 99% das vezes dentro do ArchiCAD, até porque eles são mais fáceis de a gente mexer. Eu, pessoalmente, gosto bastante do perfil integrado, porque, não sei, né? Aquela coisa de afinidade. Vou colocar aqui uma chapa de moldura, sei lá, de uns 5 centímetros, assim, de espessura. Mais ou menos uns 7 centímetros de profundidade, porque eu realmente quero que fique bem dramático. E vou deixar esse eixinho aqui em sétimo. E é quase como se o meu painel, que a gente já apagou, né? Ele já tá apagado, ele tivesse aqui, ó, pá, encostado bem nessa bordinha. Com isso, vou deixar tudo zeradinho, né? Porque eu não quero ter problema. E vou colocar minhas madeiras. Por quê? Porque eu acho bonito, né? Eu ainda gosto de colocar uma corzinha, porque eu acho que fica diferenciado mesmo. Vou colocar aqui uma madeirinha. Aqui, ó, olha como fica a cor. Ai, que bonito. E vou dar um ok. O que vai acontecer? Ele fez aqui a estrutura e vocês estão reparando, ah, Bela, mas tá andando 1 centímetro, não deveria estar andando 1 centímetro. Eu sei, meu querido querubim, é por conta desse espaçamentozinho aqui. Se a gente der um 0, olha o que acontece. Tadã! Pronto.
Foi. Ai, que maravilha. Pronto. Agora temos as nossas moldurinhas. Ai, que gracinha. Na elevação, eu já vejo aqui essa moldura. Olha que bonita. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou partir de base dessa estrutura, tá bom? Vou pegar e vou com o comando de Alt, que é meio que um conta-gota, tá? Ele pega e copia essa definição pra mim, pra meio que tá de base. Vou pegar ela e lá na parede de cortina, que eu tô criando nova, que agora é novinha, zerada, do zero, o que eu vou fazer? Lá no esquema, aqui a gente já vai trabalhar com o nosso Muxarabi. Só que o que eu quero? Eu quero que a minha estrutura do Muxarabi, ela seja diferenciada. Eu não quero que o encontro entre a minha estrutura vertical e a minha estrutura horizontal Muxarabi fique dando encontro 45 graus, né? Porque não tem muita graça. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que as minhas estruturas verticais meio que sejam as principais. Tá quase como se ali fosse a estrutura principal e as horizontais estão só de acompanhante. Então aqui eu preciso ter duas estruturas diferentes e lá dentro das minhas estruturas eu posso deixar elas iguais, né? Posso falar que tanto o montante quanto a travessa vão ter, por exemplo, aí 5 centímetros de frente, 7 centímetros de fundo. Colocar a mesma estrutura, né? Pra ela ficar tudo igual. 5 por 7 por 7 por 0 por 0. Madeira também, MDF, mesma corzinha, né? Porque eu quero que tudo fique acompanhando aí de uma forma uniforme. Montante, mesma coisa. 5, 7, 7, 0, 0. É bom, né? Quando tá certinho aí as medidas. Na sobreposição também vou colocar aqui a mesma madeira. Só que aqui é a grande sacada que a gente tem essa parte aqui, ó. Zoom do editor, faz um favor. Que chama prioridade de intersecção. No caso, a travessa tem uma prioridade 5. E o montante tem uma prioridade 10. Ai, que lindo. Pronto. Aí, no caso, a gente pode ver até aqui no esquema, né, que o montante está meio que passando na frente, tá deixando ela principal, né? Esse daqui vai ficar com uma união meio que secundária. Então, quase como se fosse essa estruturinha meio que tá de acompanhante. A partir daí, o que a gente vai ter que fazer? Só deixar essa estrutura de borda sem nada, porque agora ela não vai mais existir, porque já tem outro elemento existindo. Então, nessa estrutura de borda, a gente vai falar que ela vai ser invisível. Vou sumir com ela na minha frente. E vou deixar ela zerada só por garantia dela não me atrapalhar futuramente. Então, aqui, eu não vou construir mais em planta. Por quê? Porque eu quero todo o charme da parede de cortina ter pra me dar. Vou logo na minha elevação. E aqui não vou construir por esse método de geometria de polilinha, mas sim pelo meu método de geometria de moldura, que é a coisa mais linda do mundo. Que é o quê? Eu posso construir aqui, ó, partindo da minha moldura. Ai, que lindo! Eu posso ficar dando aqui a minha volta e eu vou construir com muito mais precisão, né? Porque eu não vou ter que me preocupar exatamente onde que tá passando a moldura em planta, que às vezes é uma coisa que a gente tem que se preocupar na hora de fazer esses esqueminhas aqui com duas paredes de cortina. Aí você vai fazer, mas não aconteceu nada. É lógico que não aconteceu, porque aqui, essa nossa parede de cortina veio pra cá, tá? Então ela fica meio pra trás mesmo, tá ok? Porque ela fica no plano da elevação. E aqui, olha o que aconteceu no esquema. Olha como é que tá o esquema. O esquema tá só uma estrutura. Como aqui ele não tá se repetindo direito, o que eu vou fazer? Vou falar que de coluna ele vai se repetir 29 vezes. 20 vezes, vai, pra não ficar também too much. E de linhas, também 20 vezes. Quando eu der um ok, ele vai processar. Vamos dar um P pra inverter. E olha aqui a minha elevação bonitinha. A partir desse momento, a gente já pode fazer o que? Ajustar, né? Porque eu vi que ficou de coluna, podia estar um pouquinho mais. Só pra ela ficar um pouco mais equilibrado. Ó. Que bonitinha. Acertar um pouquinho a luz. E olha que gracinha que a gente tem dentro do nosso detalhe. Bonitinho. Aqui, com este detalhe que a gente pode controlar a quantidade que a gente tem no Muxarabi ou não. E a gente fica com esse detalhe. E aqui, planta bonitinha, né? Pronta para ser cotada. E se a gente pegar, no ponto de vista, pegar um corte e passar um corte, o que a gente tem? Olha o detalhe bonitinho, com as estruturas, com a parte aqui do perfil, tudo em pronto em segundos. E um pouquinho mais trabalhado, a gente consegue deixar aí o nosso detalhe desse jeitinho aqui. Mostrando que a gente tem um Muxarabi na frente, depois a gente tem essa Tensorflex, essa tela tensionada. E depois a gente tem ali a parte de iluminação que pode ser fixada na parede. No caso, até pensando aqui, eu poderia muito bem deixar essa moldura, nossa, né, um pouquinho maior. Até para que ela seja o perfil que fixe na parede. Ó, vou até fazer agora. Então eu posso pegar aqui essa moldura, dar um Ctrl T nela, entrar na estrutura de borda e falar que não, ela não vai ter 7 centímetros. Ela vai ter 14, né? Porque a gente tem 7 centímetros de distanciamento, tudo bonitinho. Vou dar um ok. Ó como ela já
fica aqui preenchida. E aí basta a gente só ajustar, por exemplo, aqui este perfilzinho, que eu tinha deixado só 5 centímetros, né? Vou deixar isso aqui 2 pra baixo e vou abaixar essa estrutura aqui da parede de cortina. Tem alguns ajustes mais pra serem feitos, mas no geral, assim, gostei do detalhe. Achei que é um detalhe bom pra gente exercitar e fica assim, ó, com uma carinha maravilhosa. Olha, gostei desse detalhe, fica bonitinho, fica uma gracinha, fica tudo demarcado e óbvio, né? Fica bem bonito e pronto pra gente só colocar cota e mandar pro executivo. E cara, eu vou falar, eu adoro esse tipo de detalhe, porque realmente ele fica bonito e assim, por mais que ele pareça complicado, quando a gente olha o vídeo, né, da Casa Cor, parece que é complicado? Parece. Mas não é tão complicado assim, não. Mas agora me fale o que você achou do detalhe. Se você concorda, se você discorda, se acha que tem que ser de outra forma, se acha que a estrutura tá desse jeito ou da outro jeito, se acha que aquela estrutura de borda não é de madeira, isso daí é só um perfil de madeira e por trás tem um outro perfil, não sei. Aceito sugestões e também aceito seu teste dentro do ArchiCAD pra ver como esse detalhe vai ficar. Topa? Então coloca já nos comentários. Dito isso, um beijo no seu coração e eu vejo você no próximo vídeo.